Bom, pessoal, com 40 minutos de atraso, nós estamos dando início à última fala de hoje, né, sobre o Dia Nacional de Mobilização do Serviço Público. Né? E, deixa eu só um pouquinho aqui. Esperar o professor. Então, é o Dia Nacional de Luta em Defesa do Serviço Público, e essa é a terceira fala que nós vamos ter com o professor Adriano Luiz Duarte, que é professor titular do Departamento de História da UFSC e atual vice-presidente da UFSC Sindical. A fala é sobre campanha salarial, e, como nos outros, nós teremos também meia hora, depois debate com as pessoas presentes. Professor Adriano? Bem, bom dia. Eu quero, primeiro, cumprimentar a direção do sindicato pela chamada da conversa, eu acho que é muito importante. Nesse dia de mobilização, eu espero que a gente tenha mais desse tipo de conversa, eu acho que ela é mesmo fundamental, e acho que o papel do sindicato é esse, é discutir, a gente não tem que ter medo de conversar, nem medo de discutir. Bom, o que eu posso falar sobre campanha salarial? Quando me convidaram para esse tema, eu fiquei pensando, bom, o que eu vou falar sobre campanha salarial? E aí eu resolvi fazer um breve histórico da nossa última campanha salarial e tentar, depois, no final, apresentar uma ideia que está rolando no PROIFES, que eu acho que pode ajudar a gente também a pensar um pouco mais. Bom, acho que a campanha salarial, a nossa campanha salarial, na verdade, ela não começa agora, né? Ela começou ainda no final do ano passado, quando o Conselho Deliberativo do PROIFES se reuniu, avaliou o resultado do processo eleitoral e os seus desdobramentos e resolveu apresentar uma pauta emergencial ao governo. Isso aconteceu nos dias 11 e 12 de novembro. Nessa pauta emergencial que o PROIFES apresentou, havia 27 itens. Eu vou só destacar algumas coisas que são mais importantes. Os 27 itens estavam divididos em 4 tópicos fundamentais, que era a revogação imediata das normas infralegais, a revogação de normas legais que tinham sido colocadas pelo governo Bolsonaro, aspectos salariais e outros temas. Esses eram os 4 pontos nos quais se desdobrava essa pauta emergencial apresentada pelo PROIFES. Nos aspectos lá de reivindicação salarial, que é o que eu vou me ater aqui, a reivindicação básica era o seguinte, era dividida em alguns tópicos, né? Uma reposição das perdas acumuladas desde março de 2015, que, de acordo com o IPCA do IBGE, no período, descontados alguns reajustes que tinham sido obtidos em 2019, a nossa defasagem ultrapassava 40% do vencimento básico e tinha também uma defasagem na retribuição de titulação. De todos os níveis, classes, regimes de trabalho, magistério básico, a defasagem era realmente muito expressiva. Então, essa era basicamente a reivindicação fundamental. A segunda coisa, eu considerava que o piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério da educação básica, reajustado em 2023, o PROIFES Federação demanda o piso salarial do magistério que não seja inferior ao piso nacional dos professores. A terceira reivindicação fundamental é o reajuste dos benefícios. Auxílio alimentação, auxílio pré-escolar, o ressarcimento de saúde per capita, em janeiro de 2023, de acordo com a defasagem média, também apontada pelo IPCA. Então, vocês vão percebendo que o conjunto das reivindicações salariais apresentadas pelo PROIFES em dezembro, ainda para o governo de transição,
eles estavam centrados basicamente na ideia de uma recuperação do nosso poder de compra do que tinha sido em 2015. Basicamente era isso. O mais fundamental, do meu ponto de vista, era essa ideia aqui, né? O estabelecimento de um calendário para a implementação das mudanças da carreira. Por quê? Porque acho que se constituiu, pelo menos no nível do PROINFES, eu estava conversando aqui com a colega do Andes, e acho que o Andes também chegou a essa conclusão, a reformulação da carreira pode ser um instrumento fundamental para a gente recompor salário, talvez sem que isso afete demais os gastos do governo. Mas, enfim, eu confesso que a ideia de uma discussão de carreira não é uma coisa que eu entenda muito, mas a reivindicação básica apresentada pelo PROIFES era essa. E eu peço depois que prestem bem atenção nesse quadro, porque no final eu vou voltar para ele, né? Então, o que eles apresentavam ali? Uma diferença, primeiro, que o salário inicial de quem trabalha 40 horas fosse o piso nacional do magistério. O piso nacional do magistério foi reajustado agora em agosto. Se vocês olharem a nossa tabela básica, os professores que entram com 40 horas estão recebendo abaixo do piso nacional do magistério. Então, se a gente colocar esses professores que entram nesse piso nacional do magistério, que é lei, o governo está numa condição de ilegalidade se não pagar isso. Se você fizer isso, e se você modificar as porcentagens das mudanças de cada um dos itens, A, B e C, e das categorias auxiliar, adjunto, etc., só essa mudança interna na carreira, a gente já pode representar um aumento de salário significativo para o conjunto dos professores. Isso aqui me parecia a questão fundamental. De lá para cá, de dezembro de 2022 para cá, o PROIFES tem avançado muito no GT Carreiras. Tem lá um conjunto de companheiros que entendem muito mais do que eu desse processo, e logo eles devem apresentar uma proposta para o governo específica sobre a reformulação da carreira, que tenha em vista esses aspectos que eu estou apontando aqui, que é começar com o piso nacional de salário, modificar os percentuais de passagem de nível, e isso já vai representar um aumento de salário para a categoria. Bom, aí houve essa reunião de maio de 2023, nesse dia 10 de março, desculpa, na terceira reunião de Mesa Nacional de Negociação Permanente com o governo e as entidades representativas, o secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão de Inovação, Sérgio Mendonça, apresentou uma contraproposta de 8,4. Vocês já conhecem essa história. Demorou lá um par de tempos para ver se o aumento aconteceria, e ele acabou em 9%. 9% na remuneração dos servidores. As mudanças reverteram um ciclo de 6 anos de congelamento dos salários dos servidores. Eu acho que mostrava que havia um comprometimento do governo, ao menos de conversar com a categoria, ao menos de negociar com a categoria, e isso já foi um enorme, um grande avanço para todos nós. Bom, em junho, estou tentando acompanhar o processo aqui. Em junho, o PROIFES apresentou para o secretário de Gestão de Pessoas, o José Celso Cardoso Júnior, a atualização da pauta emergencial. Quer dizer, a pauta vai sendo modificada na medida em que algumas coisas são atendidas, ou não, a pauta vai se modificando. E qual é a questão fundamental aqui nessa pauta? É instituir uma mesa de negociação permanente, com reuniões regulares para debater os assuntos pertinentes à universidade e aos institutos federais. Essa, eu acho que é uma das questões fundamentais, porque são 60 pedidos, salvo engano, se eu não estiver equivocado aqui nos números, são 60
pedidos que o secretário de gestão tem na mesa para mesas específicas e setoriais de negociação. 60. Por quê? Porque as categorias são diferentes, têm suas reivindicações específicas, etc. Bom, a dos professores ainda não está absolutamente garantida, né? A gente está ainda tentando, enfim, conseguir isso. Bom, a segunda pauta colocada nesse mês de junho foi considerando que o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação seja reajustado em 2023, o PROIFES demanda que o piso salarial do magistério não seja inferior ao piso nacional dos professores, o que é uma obviedade atordoante, né? Mas não é automático, porque isso se modificou em agosto, mas até agora o salário base dos professores de dedicação de 40 horas ainda não foi reajustado. Se ele for reajustado, isso já vai modificar um pouco o quadro geral do nosso salário. A terceira reivindicação apresentada no mês de junho era isso, estabelecimento de um calendário para a implementação da mudança na carreira. Por quê? Porque acho que hoje está claro, repito, para todos, não é só para nós que estamos no PROIFES, mas acho que também o Andes, que a modificação da carreira pode ser o caminho fundamental para essa reestruturação. E a mudança é uma mudança dos degraus, dos steps, entre os níveis, 5% em alguns casos e 10% em outros casos. Eu vou apresentar uma tabela lá no final, onde isso vai ficar mais claro. Bom, degraus e níveis, 5% alterando no anexo da lei, como consequência, enfim, tem um monte de etapas, degraus entre classes de 10% e um aumento da relação entre os salários de dedicação exclusiva e os de 20 horas, de 100% para 120%. Essa é basicamente a proposta de reformulação da carreira que se propõe. E reajuste dos benefícios de auxílio pré-escolar, ressarcimento de saúde per capita em janeiro de 2024, com um percentual de 49,6%, que visa cobrir essa defasagem do IPCA, etc. São essas as reivindicações básicas que foram apresentadas naquele contexto. Bom, no dia 4 de setembro, uma nova reunião, uma mesa específica com o governo para debater carreira. Essa foi uma mesa específica. Participaram desse encontro as entidades representativas da categoria e o secretário de Relações do Trabalho, esse tal de José Lopes Feijó, juntamente com representantes do Ministério da Educação. Como encaminhamento, o secretário deixou prevista a criação de um calendário de reuniões a ser divulgado na próxima semana. Ou seja, deve anunciar para breve o calendário do estabelecimento dessa discussão sobre carreira. Ele ressaltou ainda que as questões não salariais poderão ter um atendimento mais célere com a inclusão do EBTT. O que significa isso? Quando ele diz isso, qual é o entendimento das pessoas que participaram dessa mesa? E eu repito, eu não participei. É de que talvez o caminho que a gente deva investir para essa reposição salarial não seja uma reivindicação específica de salário, mas uma reformulação na carreira. Talvez seja esse o caminho que o próprio secretário está dando a deixa de que é ali que a gente pode conseguir um reajuste efetivo. Bom, além disso, o Ministério se comprometeu a marcar uma reunião setorial para discussão detalhada da pauta apresentada com o magistério das universidades federais. Essa é a ideia. Bom, a Andifes, numa nota do dia 23 de agosto, traçou um cenário sombrio sobre as perspectivas de curto prazo para as instituições federais, dados os recursos orçamentários a serem alocados no projeto da lei orçamentária para 2024. O governo federal anuncia que uma eventual concessão de reajuste aos servidores federais seria uma medida imprudente. É horrível usar essa expressão, não? Uma medida imprudente é difícil da gente engolir. Haja visto cenário fiscal restritivo, mesmo com o advento de um reajuste, de um regime fiscal sustentável.
Hoje, nossa defasagem salarial, depois dos 9 que a gente recebeu, é aproximadamente 35%. Isso é muito variável, depende da categoria, depende do nível em que se está, mas em média é 35%. Ainda não conseguimos a garantia de uma reposição regular anual que recupere as perdas de 2015. Essa é a verdade. Não conseguimos. Essa era a reivindicação fundamental que foi apresentada ainda em dezembro para o governo. Se o governo dissesse, olha, o nosso compromisso é, nos próximos 3 anos, a gente, com reajustes escalonados, entregar aos professores o poder de compra, que era o poder de compra de 2015, eu acho que isso resolveria, do ponto de vista político, pelo menos, parte dos nossos problemas, mas a gente ainda não conseguiu nem isso. Então, a situação é realmente bastante complicada. Bom, com essa defasagem de 35%, a gente ainda não conseguiu a garantia de reposição regular anual. A aprovação da PLC de 93 de 2003, chamado arcabouço fiscal, que a gente teve um brilhante esclarecimento do palestrante que me antecedeu, as discussões sobre a reforma tributária, que deve ter como consequência o rearranjo federativo, a reforma sindical, que definirá o futuro da estrutura sindical, o debate que se inicia sobre o Plano Nacional de Educação, e isso, o Plano Nacional de Educação, é uma coisa muito, muito, muito importante. Todos esses são temas que deverão ter um impacto absolutamente fundamental sobre as universidades federais, sobre o ensino, sobre a carreira, e a gente tem que, para usar o conceito do palestrante que me antecedeu, o conceito de totalidade, muito caro à tradição materialista e dialética, a gente tem que pensar nesse quadro de conversas que a gente está tendo aqui sobre salário, nesse conjunto de coisas interconectadas. Não é só o salário, mas é a reforma tributária, é o ajuste fiscal, a transformação do sindicato, sei lá o que vem por aí. Né? Todas essas coisas numa conexão é que vão abrir ou fechar os caminhos para a gente conseguir algum tipo de reajuste. Obviamente que esse cenário implica a necessidade do movimento docente retomar uma política estratégica de defesa, de retomada dos investimentos nas universidades federais, isso é absolutamente fundamental, exigindo habilidade política na condução desse embate orçamentário, porque se a gente não se mobiliza, se a gente não se organiza, se a gente não mostra força, a gente não consegue avançar. É uma coisa muito simples. O governo pode até ser simpático às nossas causas, e eu acho que, na comparação com o governo anterior, esse é, sim, simpático às nossas causas. Mas se a gente não tem nenhuma mobilização, se a gente não tem força para botar a gente na rua, se a gente não tem força para pressionar, não vai ter, não vai dar. Quem chora mais e quem tem força política vai ganhar. Se a gente não tem, a gente não vai ganhar. É simples assim. E isso tem a ver com a situação complexa em que os sindicatos estão, inclusive o nosso, né? Sindicatos sem mobilização, categoria sem mobilização, os professores muito mais preocupados com as suas carreiras, como disse o nobre colega que me antecedeu. Bom, tudo isso é mais absoluta verdade. Além disso, as dificuldades orçamentárias devem impactar os salários dos docentes, podendo aprofundar a perda do poder de consumo, o que é óbvio e ululante. Portanto, num cenário em que é necessário manter a defesa da democracia, e isto é absolutamente fundamental, considerando a existência de grupos reacionários e ou fascistas, não se deve secundarizar a pauta em defesa das instituições federais de ensino e da melhoria da qualidade de vida dos nossos docentes. O que eu acho que, às vezes, a gente perde de referência é que a gente não tem uma universidade, a gente tem muitas universidades aqui dentro, algumas delas públicas e outras não públicas, que não têm nenhum compromisso com o público. E a verdade, eu temo que a maior parte da nossa universidade hoje tem muito pouco comprometimento com o interesse público, não só para fora, mas com o interesse público da própria universidade. Basta vir aqui no boteco de vez em quando que a gente escuta a gente dizendo, tem que privatizar, tem que privatizar. É isso.
Não, eu não falei, eu nem vou falar de aposentadoria de campanha salarial, mas os aposentados estão incluídos nessa pauta. Bom, aí, para terminar essa apresentação aqui, qual é o piso nacional dos professores, né? A portaria que definiu o reajuste do valor pago em 2023 foi publicada no dia 17 de janeiro, no Diário Oficial da União, assinado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, talvez o mais privatista de todos os ministros desse governo, o mais pró-interesses privados desse governo. E acho que a gente precisa dizer isso em alto e bom som, porque é a mais pura verdade. Bom, o piso salarial dos professores subiu para R$ 4.420,55 em 2023, somando um reajuste de 15% em relação ao piso que era de R$ 3.845. O pagamento é válido para todos os professores que tenham jornada de trabalho de 40 horas semanais. Mas o governo federal está fora da lei porque está pagando abaixo desse piso. Então, esse talvez seja um dos caminhos fundamentais que a gente deve colocar. Douglas, coloca aquele quadro. Seria possível colocar os dois ao mesmo tempo ali? Agora, sobre os aposentados especificamente, uma das reivindicações do PROEF, se eu não coloquei aqui, porque esse não era exatamente o tema central, é o fim da cobrança dos 14%, né? E isso eu acho que está garantido, né? Isso está garantido tanto aqui no governo estadual, quanto está garantido no governo federal. Está tramitando, mas o governo encaminhou essa. Será que daria para colocar aberto? Peraí, esse é qual? Esse é o... Então, coloca lá onde tem 40 horas. Esse aqui. É só subir um pouquinho o quadro. Na verdade, assim, essa é uma... isso não está pronto ainda, isso está em discussão. Não, deixa deixa assim, que acho que dá para a gente ver os índices ali. Coloca a primeira, antes dessa, só para a gente ver como é que está o atual, esse é o atual, né? A nossa condição salarial atual, 3.000 e... Coloca nas 40 horas. Esse é o salário, esse é o quadro atual de salário dos professores das universidades, e aqui do lado direito, lá, vocês veem o que funciona, ou qual a porcentagem para mudança de nível, e para mudança A, B, C, e para mudança de associado, auxiliar, associado, titular, etc. Com esse salário, que está um salário abaixo, na verdade, do que é hoje o salário dos professores. Agora, coloca o segundo quadro. Esse é o quadro, e aqui do lado direito vocês conseguem perceber o nível de aumento de salário, a porcentagem de aumento de salário, se o governo paga para o professor de 40 horas o piso nacional do salário, que é aquele primeiro lá no item em amarelo. E passa um pouquinho para cá, Douglas, só para... para cá, para mostrar esse quadro aqui. Essa é uma proposta, ela está em discussão, isso aqui não tem nada pronto, não tem nada garantido, mas é uma proposta que está sendo discutida para mudança de classes e de níveis. Ao invés dos 5% atuais, a proposta é que essa mudança passe a ser de 10%, de um nível A para o nível B, do B para o C, do C para o D, uma mudança de 10%. Essas mudanças, só com essas mudanças e com o estabelecimento do piso nacional do salário, já todas as categorias de professores receberiam um aumento efetivo, sem que isso representasse uma
um gasto excessivo, digamos assim, para o governo. O que eu quero dizer é o seguinte: é possível a gente negociar uma mudança de carreira, tornar a carreira mais racional, diminuir os níveis, os patamares de mudança de uma coisa, de um nível para o outro, mudar a porcentagem da passagem de um nível para o outro, e simplesmente pagando o piso nacional de salário, a gente já pode encontrar a possibilidade de um aumento para toda a categoria. Bom, o que eu quero dizer, isso aqui é uma tabela que foi elaborada pelo PROIFES, isso ainda está em discussão, ainda está em construção e vai ser levada para o governo nessa reunião que o governo deve marcar a partir da próxima semana, que é o que a gente está esperando, uma proposta de reformulação da carreira, obedecendo a esse piso nacional do salário. Então, o que significa isso? Significa uma tentativa de reajuste de salário que não passe por uma mudança de aumento efetivo, mas por uma reestruturação da própria carreira. Eu não sei se fica claro o que eu estou querendo dizer. E talvez isso, o próprio secretário, na última reunião que teve com a categoria dos professores, disse isso, que uma mudança como essa pode ser mais fácil de se obter e de se realizar do que um aumento de salário, dados todos aqueles conjuntos de forças que eu tinha apresentado. Eu não consigo entender, honestamente, todos os aspectos dessa tabela, mas eu acho que cada um que conseguir se colocar ali já vai perceber que há uma mudança significativa. Enfim, acho que é isso. Talvez tenha gente que entenda mais dessa discussão sobre salário do que eu. Eu vou pedir para o Douglas deixar as duas tabelas ali, que a gente compara a atual com essa proposta. Veja, não está pronta, viu, Camilo? Se é isso que você vai perguntar. É a proposta, é o que estão estudando. Ontem teve uma reunião do GT Carreiras, eles estão elaborando ainda essa mudança. Eu vou pedir para você colocar um outro documento aqui, eu acho que eu vou explicar. Está no pendrive. É que, na verdade, isso não está pronto, isso é um documento em processo de elaboração. E acho que todo mundo consegue se identificar ali e perceber que há uma possibilidade de melhoria salarial. Não, nessa mesma campanha salarial. PDF, além daquele da... Não é. Esse aqui fica em PDF. Eu vou pedir para você. Veja se ele entra aí. Eu vou ficar de pé, porque eu não vou conseguir ver aqui. Esse documento nem deveria estar ainda público, porque ele foi elaborado. Volta um pouco, Douglas. Ele foi elaborado como uma forma de estudo sobre essas possibilidades de carreira pelo Rolim, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que preside o GT Carreiras. Então, o estudo dele, abaixa só um pouquinho, Douglas, ele começa dizendo ali, olha, os professores ativos e aposentados do magistério superior somam 131.206. Aí, quem é substituto? Quem é professor visitante? Quem são os temporários? Quem são os EBDTs ativos e aposentados? E aí ele vai especificando todas essas categorias, né? Aí a primeira tabela que ele organiza, que é essa aqui, essa é a tabela, eu vou colocar ela para cima e vou colocar se você puder ir descendo aí, eu te agradeço. Não precisa não, eu só queria ver o texto que tem entre uma coisa e outra, ele não apareceu aí. Só carregou a imagem, não carregou o texto, entre cada uma das tabelas tem
Tem. Ué. Não, ele está entre as tabelas, ele vai apresentando 5 hipóteses. Ah lá, agora entrou. Então, essa é a primeira tabela, aí, deixa assim, essa é a primeira tabela, sem mudar nada na estrutura da carreira, dando um reajuste linear de 35,25%, ele fez essa projeção e ele diz que isso teria um impacto de 12 bilhões e meio no orçamento. Só um aumento linear sem mudar nada na carreira. Vai descendo um pouquinho agora. Essa é a primeira hipótese, são os estudos a partir daquele conjunto de coisas. A segunda hipótese é dessa tabela, a aplicação inteira do PROIFES Federação, do que o PROIFES tinha aprovado, referendado no 10º encontro. Nessa hipótese, esse aumento de 35,26 e mais as mudanças nos STEPs, eles representariam um gasto de 22 bilhões. Não, são só estudos. São só estudos. O que é mais importante ali é o quinto, que eu acho que é o que talvez interesse a gente. O que ele está querendo sugerir com isso aqui é que a ideia de uma reivindicação de um aumento linear pode ter um impacto muito grande, né? A primeira era 12,5, a segunda 22 bilhões, vai direto para 5. Essa é a 4, essa era a 5, que era a mais interessante, né? Sem a reestruturação das carreiras, apenas com a extinção de classes iniciais e com o valor do piso do magistério, o impacto no orçamento, com o enquadramento proposto e a defasagem em relação ao passo anterior, 5,27, essa hipótese permitiria o complemento da lei do piso e uma pequena recomposição, o impacto seria de 2,24 bilhões no orçamento. Qual é a ideia? A ideia é que a reformulação da carreira pode ser o caminho para a gente conseguir uma reposição, porque impacta menos o orçamento e tem um efeito sobre os nossos salários que é muito mais efetivo. Então, eu não sei se isto vai se desdobrar do jeito que eu estou imaginando, mas se isto acontecer, qual é a sugestão aqui? A sugestão é que na reformulação da carreira e menos na reivindicação salarial em si. Agora, enfim, é isso. Isso aqui também é estudo, eles estão conversando, estão debatendo, estão fazendo contas, mas, de qualquer modo, quando o governo chamar para conversar sobre a ideia da carreira, isso tem que estar mais ou menos pronto. E, de qualquer modo, quando isso ficar pronto e chegar para a gente, porque isso aqui, inclusive, era parte da discussão de ontem, eu aqui desviei para poder falar alguma coisa aqui, certamente a gente vai ter assunto para discutir, né? Porque pode estar aí o caminho para um reajuste de salário que impacte menos o orçamento e que reverta para a gente em ganhos mais efetivos. É isso. Agora, enfim, respondo, quer dizer, não sei se eu respondo a pergunta, que eu nem sei se eu sei responder. Obrigado. Muito obrigada, professor Adriano. Agora nós vamos ter, então, debates, perguntas, né? Eu só quero dar uma informação, que o Adriano fechou com a reunião de ontem, e o professor Casarotto, que é parte do GT, ele recebeu do professor Gissi, tá? Que é o coordenador do GT. E eu recebi hoje pela manhã, passei para o Camilo para dar uma olhada, né? Porque os encarregados vão fazer uma análise, estão fazendo simulações, estão apresentando. Assim que for para essa negociação, depois nós encaminhamos aqui quando descer de uma maneira mais elaborada, né? Porque a ideia é de... Não, o Nelson Casarotto, ele está na Austrália, talvez está Está falando. nós convidamos ele, inclusive. Exatamente. Tá. Bom, professor Jerônimo.
esforço mesmo que eu não entendo nada. Em primeiro lugar, Adriano, parabéns pelo esforço, pela apresentação. Eu acho que isso ajuda, né, a informar a todos, a esclarecer e a preparar, né, para disposição de luta na continuidade para ver se alcança, enfim, alguma coisa. Mas o que eu queria destacar, evidentemente e notavelmente, é a ausência dos aposentados. Eu espero que não se esqueçam dos aposentados, porque fazemos parte dessa história, temos um grande número de sindicalistas, temos representação e é preciso que não se esqueçam disso. De nós que já estamos aposentados em final de carreira, mas pensando em que daqui a pouco também todos os outros jovens também serão aposentados. Muito obrigado. Professor Porta-Nova? Professor Lino? Pode ser o Lino, então. Lino, por favor. Bom, então, bom dia aqui a todos aqui. Quero parabenizar o esforço que temos para o professor Adriano. Adriano, é o seguinte, como está... Bom, a nossa pauta máxima cheia é os 35%, e mais a carreira, que dá lá 22%, mais a carreira, tudo junto, certo? Esse é o máximo. Eu não sei se vocês conversaram ali no assunto do PROIFES, né? A estratégia para isso, porque se você vai já recuado, só com a carreira, que já daria um bom, e abrindo mão do 35, não é que abrindo mão, mas deixando isso aí, já é complicado. Então, eu acho que nós temos que colocar a pauta máxima, e aí, tipo, para o segundo momento, escalonar, entendeu? Porque o governo escapou agora, porque ele está com o orçamento do Bolsonaro. Agora, a próxima, que já está em cima, que agora o orçamento vai entrar agora, alô, vai entrar agora. Nós tínhamos, não sei, eu imagino que essa negociação toda é para incluir dentro do orçamento, certo? Então, aqui para o ano que vem, já não tem justificativa, já é o governo atual. Então, eu não sei se foi pensado isso em vários cenários, né? 35% máxima, depois escalona, bom, 10, não sei o que e tal, acho que aí sim esse ajuste da carreira como um todo, que isso que é a base fundamental, que eu acho que isso é importante. Só que eu estou pensando em outras categorias, porque, por exemplo, isso é nós docentes. Agora, hoje à tarde tem uma atividade nossa em conjunto, certo? Exatamente, 15 horas nas praças da cidadania. Então, a nossa luta exatamente é os servidores públicos federais como um todo, ter uma recuperação salarial, uma parte das perdas, não se for recuperar essas perdas, enfim. Então, esse é outro problema político estratégico de, vamos supor, caso extremo. Nós agradecemos a nossa tabela, deu, e, bom, aumento, deixa para depois. Como deixa para depois? Os outros servidores públicos federais e o FONASER, etc. Então, aí tem uma combinação, que Deus falasse, né? Uma totalidade combinatória e tal. Então, isso que eu queria saber se isso já foi discutido lá na mesa do PROIFES, nesses cenários, né? Se o Camilo é tipo outro Camilo, não, ministro, se ele pegar isso aqui, não, tá, top, carreira, topa 2%, tá, tchau para você. Tá, aí quebra a unidade dos servidores públicos federais. Então, é isso que eu estou preocupado. E outro lado, não sei que coisa está pensando lá de lá. Tá? O que estão pensando na carreira lá de lá? De também fazer entre os docentes IFES, o que o grupo de estudo da carreira lá do antes está pensando para fazer um cruzamento, entendeu? E preservando as autonomias, obviamente, das centrais. Eu só queria, essas são as preocupações minhas. Professor Porta-Nova? Bom, eu vou fazer uma pergunta assim, ó, eu já vi que todo mundo aqui entende muito mais de carreira do que eu, então a minha pergunta vai ser quase que rasteira e uma reflexão sobre o outro debate um pouquinho mais elaborado. Eu vou começar pela primeira. Eu escutei aqui falar, eu sou um homem de profundas convicções. Se a convicção está equivocada, então o sujeito é alguém que tem profundos equívocos. E se não muda, o nome disso é dogma, que é contra a ideia da própria ciência. Quer dizer, eu escutei isso aqui, parece que passou batido e eu não queria que passasse batido. Agora, a pergunta de um imbecil mesmo, como eu, que é o seguinte, eu escutei errado, Adriano, ou você falou que o piso salarial está abaixo do que determina a legislação. Você falou isso. Cara, não precisa de GT, não precisa mobilizar categoria nem nada. Eu pego alguém como Jerônimo, que não é da área jurídica, junto com o Vladimir, em 2 parágrafos você pede para que seja executada a lei. Não, mas assim, isso, e se vai o magistrado, qualquer um que seja, por mais reacionário, vai dizer, não, isso aqui é a lei, isso aqui não está sendo executado, execute-se o que está na lei. Eu queria saber, já foi judicializado? Não, calma, depois você me resolve. É que assim, quando eu escutei errado,
Se estão mobilizando tudo isso, não precisa, pode 2 parágrafos junto com o assessor jurídico nosso aqui, resolve a questão. E a partir daí, você mesmo falou, mudou o piso, muda toda a carreira. Então, me parece um negócio assim. Agora, eu te juro, como eu não entendo, passei a entender menos ainda. Muito bem. Alex? Boa tarde, né? Não, eu tenho algumas coisas muito pontuais, Adriano. Estou lendo aqui minhas anotações. Bom, primeiro, assim, acho que a fala do Lino antecipou algumas coisas que eu ia colocar, tá? Então, não vou repetir. Acho que, de fato, a gente não pode abandonar a questão da recomposição salarial, embora eu acredite que o caminho de uma discussão, né, pela reestruturação da carreira, ela é muito importante. Então, por exemplo, sugestões, né, nesse processo de a gente pensar mais no nível da carreira, isso eu acho que é importante. Outra coisa, reverter uma perda da nossa discussão de 2013, que é a mudança, quando um docente muda de instituições federais, né? Antes de 2013, ele conseguia trazer a carreira, hoje ele não consegue. Acho que a gente precisa da ajuda dos sindicatos para isso, né? Bom, isso que o colega colocou do piso nacional, estou pleno acordo, embora eu saiba que vários estados não cumprem o piso, enfim, mas a ideia da judicialização é importante também, a mesa permanente, e por fim, são várias lutas, né? Mas a questão do Plano Nacional de Educação, concordo com você, Adriana, ela vai ser essencial, não só para a educação básica, mas para o ensino universitário. Por exemplo, as licenciaturas elas vão estar diretamente implicadas nisso. Então, dependendo do que sai do plano, a gente vai ter que alterar profundamente a nossa grade curricular, enfim, nossos PPCs, lembrando que a universidade ela deveria ter autonomia, né? Inclusive didática pedagógica. Então, enfim, é isso. Professor Nildo e depois o professor Ernesto. E você veja que, ao contrário do Adriano, eu saio da exposição dele absolutamente satisfeito. Compreendi tudo. Em nome da totalidade, Adriano, o governo quer aprovar a reforma administrativa com seus aliados Lira e Pacheco até dezembro. O que significa que a demora em sentar para negociar obedece, a meu juízo, a essa lógica. Primeiro a reforma administrativa, depois vamos ver o que acontece. Se eu entendi bem a tua exposição, não tem uma negociação em curso. Tem os sindicatos esperando uma negociação com o governo, que é algo substancialmente diferente de uma negociação. Negociação implica em prazos, reuniões, discussões, roteiro, uma agenda. Eu já participei de negociação nacional, até com o Paulo Renato 2 vezes. Não é o que nós temos. Então, é o primeiro problema. Há um terceiro obstáculo. O obstáculo é o seguinte: o governo já usou contra nós a GED e a GID, que é uma forma de não impactar no salário base. E eu acho que o governo está pensando num bônus. Dá um bônus para a rapaziada aí. No máximo, é isso que pode vir, mas não no salário base. Não adianta. Você vê, eu fiquei surpreso, que é o Serginho Mendonça, que está lá de novo, né? Eu conheci o Serginho Mendonça jogando bola com ele lá no Campeche, quando ele era do DIES. Ele ganhou alguns quilos, ficou mais experiente, foi para os governos, voltou, saiu, agora voltou lá. Eles têm 1000 propostas, melhores, com mais trabalho do que o antes e o PROIF juntos. Eles fazem simulações, a Esther é uma mulher absolutamente competente naquilo que ela faz, conhece tudo. E vou te dizer, nas circunstâncias atuais, 2 bi para nós tem um problema. Não só do teto de gastos petista, mas uma coisa pior. Nós estamos na vala comum do sofrimento humano dos servidores públicos, eles não vão abrir nenhuma negociação individual. Nenhuma. Enquanto eles não tiverem... Por isso que eles deram 9% de reajuste geral. E agora 1%. Nada mais. Não tem negociação. E aí, a inspiração trotskista do meu querido Lino salvou eles. Se nós não formos por tudo, não ganhamos nada. Se não for por tudo. Percebe? Essa estratégia, eu estou de acordo com o Lino. Claro, eu não entro numa negociação salvando o governo.
Eu não posso entrar no governo e dizer, olha, governo, vocês são tão bonzinhos, nós estamos lutando contra o fascismo, então a gente faz, sabe o quê? Faz uma propostinha aqui para nós. O governo vai olhar assim, Banco Central, Receita Federal, os cargos estratégicos, vai dizer, lamento. Então, eu acho que nós estamos complicados aí nesse aspecto. E não tem uma negociação em curso, só a pressão da categoria poderia mudar o governo, teria que ser contra o governo, não para salvar o governo. Mas eles não vão dar nada. Eu temo que a saída do governo não seja nada na carreira e menos num reajuste linear para os servidores públicos. Será um bônus, virar uma GEL, uma GID, que nós já tivemos, eles podem dar de acordo com a pressão. Finalmente, queria dizer para o meu estimado, entranhável amigo verde, Rogério Portanova, um homem de convicções não é um dogmático. Ao contrário, os dogmas não permitem convicção, porque se o Papa muda, o sujeito muda no outro dia, ele não tem convicção. E é assim que funciona a Igreja Católica e todas as igrejas, né? Um homem de convicção revisa o tempo inteiro suas teses com a realidade. Muito bem, agora nós temos o professor Nestor, por favor. Bom, basicamente, todas as coisas que eu iria falar estavam sendo colocadas anteriormente e eu quero reafirmar. O PROIFES, até agora, historicamente, ele sempre atendeu ao que o governo do PT estava propondo. E é mais uma vez o que vai acontecer. O PROIFES vai esperar uma proposta do governo e vai dizer que isso foi uma negociação quando não foi. Então, estamos mal. O sindicato precisa encontrar uma forma de mobilizar a categoria, que a única forma que a gente tem para conseguir algo nesse governo é com uma mobilização. E, lamentavelmente, essa tarde, às 15h, tem uma mobilização geral pelo salário de todos os funcionários públicos federais. E pouco aqui temos a propor nesse tipo de mobilização. Lamentavelmente, ficar escondidos atrás de uma organização ou reorganização da nossa carreira vai nos deixar cada vez mais para trás. A gente tem que ir atrás de salário base, reajuste salarial e data base, uma coisa que está faltando há muito tempo, uma data base para negociação, não uma negociação permanente. Só. Professor Adriano? Agora, senhor. Bom, eu acho que eu talvez entenda menos de carreira ainda que o Portanova, viu? Não é a minha praia, eu não sei nem por que eu estou aqui, viu? Eu me sinto... porque ela me convidou e não tinha mais ninguém, e eu queria vir aqui brigar com o Nildo. Bom, então, assim, eu vou tentar responder algumas coisas. Lino, acho que a ideia não é separar o movimento ou a luta por aumento do salário e a discussão sobre carreira. São duas frentes que vão andando paralelas. Então, não é ou um ou outro, são os dois ao mesmo tempo. Portanova, o salário base do magistério mudou em agosto, mas a medida que estabeleceu o salário base do magistério dizia que os municípios eles têm autonomia para aplicar essa lei no momento que acharem conveniente, e se não tiverem condições de aplicar a lei, eles podem adiar. Então, assim, se o governo não aplica o salário base do magistério, ele está e não está ilegal, você percebe? É um buraco muito ruim. Assim, mas a verdade é essa. Pois é, no Brasil existe isso. Bom, Jerônimo, os aposentados estão incluídos nesse quadro, sim, porque o quadro inicial da tabela falava dos professores do magistério superior, da ativa e aposentados como um pacote, né? Alex, eu acho que essas mudanças específicas, por exemplo, para quem é transferido, elas só vão acontecer se a gente conseguir uma mesa específica de negociação para os assuntos do magistério. Eu acho que esse é um assunto.
Eu tenho um amigo que veio do Piauí para São Paulo. Lá ele era adjunto a alguma coisa e voltou aqui no início da carreira. Que foi seu caso aqui também, né? É uma coisa muito complicada. Agora, o Plano Nacional de Educação é um momento chave dos debates políticos, inclusive para mudar essa coisa da lei do piso, por exemplo, né? E vai acontecer por município, e a gente, como sindicato, como professores, a gente deve se envolver nesse. E uma das pessoas que participa nacionalmente dessa discussão do Plano Nacional de Educação é o Beto, né? Tá indo para Brasília o tempo todo, enfim, a gente fica informado por ele. Lino, eu não sei se você conhece como é o processo de negociação FONASEF, FONACAT, certamente o Nildo, que conhece o mundo, conhece essa negociação. É uma coisa muito complicada, né? O FONASEF, por exemplo, é um fórum. Ele não é um sindicato, ele é um fórum que reúne, se eu não me engano, 26 categorias e sindicatos diferentes, dentre eles o PROINFES e o ANDES estão dentro. E é uma luta de foice para saber quem é que senta com o governo, porque não vai todo mundo, é um número limitado de pessoas. É uma coisa complicada. O FONACAT, que são as categorias de Estado, que tem um pouco mais de status do que a gente e mais força, conseguem negociar por fora. Vão as duas juntas, o FONACAT negocia por fora e a gente fica segurando a brocha na parede. Mas, é isso, a nossa condição é... Eu vou dizer uma coisa, mas eu espero que ninguém tenha um ataque. Eu concordo com o Nildo. É realmente uma coisa impressionante, né? Nildo, você tem razão no que você falou. E eu concordo com você. A verdade é, a gente não tem uma mesa de negociação permanente, a gente não tem um calendário de negociação permanente, não conseguimos fazer isso. É verdade. É verdade, eu tenho que reconhecer, Nildo, você tem razão. Eu acho que a APUFSC deve começar a distribuir os Kalashnikov a partir da próxima semana, porque não temos. E olha, são quantos meses já de governo, né? E a gente ainda não tem isso. Talvez você tenha razão, Nildo, no sentido de que o governo talvez nem dê um aumento linear e nem dê a discussão sobre a carreira. Vem um penduricalho desses. É possível. Vai depender da nossa capacidade de mobilização, que é zero. Não é esse sindicato, são todos os sindicatos, é zero. Talvez você tenha tristemente razão no que você disse. É a mais legítima verdade. Nestor, professor Nestor, o PROINFES espera uma proposta do governo? Não, professor Nestor, o PROINFES está tentando, ao mesmo tempo que se envolve nas lutas pela reposição dos 35,25, também discute carreira. Na verdade, eu não sei, talvez pareça ao senhor que a gente não faz nada, mas a gente faz uma ou outra coisa, sim. O sindicato precisa encontrar uma forma de mobilizar a categoria. Professor Nestor, precisamos mesmo. Se o senhor tiver alguma sugestão de como a gente faz isso, será muito bem-vinda. A gente está tentando há 1 ano nessa gestão, fazendo uma série de atividades sindicais, políticas e culturais, e a mobilização é mais ou menos essa que o senhor está vendo aqui. Agora, nós não estamos, professor Nestor, ao contrário do que o senhor sugeriu, escondidos atrás da carreira. Na verdade, a carreira é uma das nossas frentes de discussão e a gente está tentando uma saída. Então, pode parecer ao senhor que a gente não faz nada, mas a gente tem feito muito, muito mais do que aqueles que nos criticam. É isso. Não falar sobre qual? Pois não. Eu só queria dar uma sugestão que eu espero que está minha atenção às questões que o governo levantou da lei, etc. Tem 2 teses colocadas por 2021, uma é do Paulo de Carvalho e Yamamoto, que se chama Direito do Trabalho no Supremo Tribunal Federal, desempenho em matéria trabalhista dos ministros que ingressaram na Corte por indicação de presidentes eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, defendido na USP, na Faculdade de Direito, em 2021. Isso para ninguém ter dúvida nenhuma sobre o que é o STF. O STF sanciona
é 9-2 sempre, e a única que votava conosco, foi uma horrorosa também no passado, foi a Rosa Weber, que saiu agora. E a segunda tese de doutorado é uma defendida na UFMG, que se chama, o autor é o Grijalbo Fernandes Coutinho, que se chama O STF como Justiça Política do Capital, a deconstrução do direito do trabalho por intermédio de decisões judiciais sintonizadas com os ímpetos no mercado neoliberal, de 2007 a 2020. Essas duas teses de doutorado, eu sugiro que se dê uma indicação no site da PUS para ver como isso mudou radicalmente o recurso dos sindicatos nos tribunais ordinários, inclusive quando recorre ao STF, inclusive com esse presidente do STF horroroso, que é o Barroso, que é, nas causas identitárias, ele é a favor das causas do trabalho, ele corta absolutamente tudo, vota contra os trabalhadores. Não, é só... Não, nós estamos adiantados da hora. Eu acho que eu gostaria de agradecer ao professor Adriano, professor Camilo e o professor Nildo pelo debate. Conforme a gente foi sugerido aqui, nós teremos mais desses debates na UFSC e gostaria de chamar todos para às 15 horas, irmos na Praça da Cidadania, dar continuidade às atividades do Dia Nacional de Defesa ao Serviço Público. Agradecemos o público, tá? Muito obrigada. Está encerrada a sessão.